Hoje nós teremos a nossa palestra, que a nossa irmã Denise irá realizar. Todos sejam bem-vindos. E o livro é O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16, Flagelos da Humanidade. E nós vamos também, no nosso estudo de hoje, homenagear o nosso irmão Allan Kardec, o codificador. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos nós, Senhor, reunidos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina abençoada. E hoje, em nossa palestra, estamos homenageando o nosso codificador Allan Kardec, que tinha por nome civil Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, que possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, do codificador, que deixou um trabalho maravilhoso para todos nós, e que possamos realmente nos dedicarmos ao estudo dessa obra, porque com certeza ela é o cristianismo redivivo. E todos nós só temos a ganhar muitas alegrias, muita satisfação em trabalhar com o Mestre Jesus, servindo ao nosso semelhante, porque essa obra nos ensina isso, a sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Então, nesta noite, nós te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Denise, para que ela possa ser envolvida por essas vibrações amorosas e nos trazer as suas reflexões, que nos ajudarão muito a crescer, a progredir e a nos tornarmos verdadeiros espíritas. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz envolva todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, estamos aqui recebendo a nossa irmã Denise Fernandes, que vai nos brindar com as suas reflexões desse capítulo da obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius, que é o capítulo 16, Flagelos da Humanidade, e também conversar um pouco sobre o codificador Allan Kardec. Denise, a palavra está com você. Como falar do no mês de outubro, passar pelo mês de outubro e não falar do nosso querido codificador Allan Kardec, né? Eu sempre disse para o Fernando que alguma coisa tem a ver aí. Eu sou Denise, ele é Denisard, ele é de 3 de outubro e eu sou de 25, então é muita coincidência. E como a gente sabe que a coincidência não existe, já sabe que a consciência aí despertou para um estudo é apaixonante, né? Eu peguei uns livros, fazendo a pesquisa, que nós sentamos para ver a biografia de Allan Kardec, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou abrir aqui, tá, Rose? Uma pequena apresentação que eu estou treinando. Pequena apresentação. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Pronto. Estou tentando repartir com vocês. Aí, vamos aqui. Compartilhar ecrã.
Vamos aos poucos. Não consegui ainda. Meu computador está muito lento, sabe? Água, meu filho. Muito, muito lento. Guarde um pouquinho, tá? Não estou conseguindo. Espera aí. Um momentinho, hein? Dá uma paradinha aí, por favor, Rose. Mas ele não abriu ainda. Muito lentinho. Pronto. Vamos à apresentação. Tudo ok aí? Allan Kardec e os flagelos da humanidade. O pequeno Rivaio. Essa é a casa. Tá me ouvindo, Rose? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Estamos ouvindo, mas a imagem não entrou ainda. Ok. Deixa a imagem inteira, que é melhor para a gravação, Denise. Não reparte, não. É como você está falando. O que você falou? Deixa a imagem inteira. Vocês não estão vendo o meu computador? Não estamos vendo ainda, não. Denise, você vai no ecrã, aí depois você clica direto, não reparte a tela para... Você queria repartir a tela? Não reparte, não, joga direto, que Ok. fica mais fácil. Vamos lá. É porque ele está lento. Tá vendo a imagem? Agora entrou a imagem. Ótimo. É porque ele está lento mesmo. Então vamos lá. Allan Kardec e os flagelos da humanidade. Essa daí era a casa onde Kardec cresceu. Tá? O pequeno Rivaio. Dados biográficos. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas, quarta-feira. Completava-se nesse dia apenas um mês e meio que o primeiro cônsul Napoleão Bonaparte cingira a coroa de imperador dos franceses. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivaio e de
Jeanne Louise Burramel, acho que é Burramel, descendente de antigas famílias católicas de Lyon, foi criada no protestantismo. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e, mais tarde, levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi. Bom, criado em um ambiente doméstico de muita austeridade, sob desvelados cuidados de uma genitora de escola e o olhar severo de seu pai, Rivaio, desde cedo, mostrou-se um menino precocemente inteligente, zeloso, responsável, estudioso, compenetrado, observador, com forte inclinação para estudos das ciências e de assuntos filosóficos. Opa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, que eu passei muito rápido. Passei duas. Criado num ambiente doméstico de muita austeridade, né, porque o pai dele era juiz, e sob desvelados cuidados de uma genitora de escola, porque a mãe dele, a Jeanne, era da classe alta, né? Era uma mulher fina, uma família de nobres, né, de pessoas importantes. O pai dela eles tinham um nome diferente na época, mas corresponde ao nosso governador aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, ele foi criado num ambiente muito austero, porque o pai dele era um juiz bem rigoroso, ele era uma pessoa, assim, muito voltada à justeza nas suas ações, então, que era certo, que era errado. Então, foi assim que Kardec foi criado, né? Aqui o menino Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard. E a sua mãe era uma mulher muito dedicada, muito amorosa. Ela amava demais aquele filho. Então, ele mostrou-se um menino precocemente inteligente, zeloso, responsável, estudioso, compenetrado, observador e com forte inclinação para os estudos das ciências e de assuntos filosóficos. A maison onde viveu Rivaio era bastante ampla, aquela figura que eu botei para vocês, né? A gente repara que era um casarão muito grande, né? 2 andares, e mais lá o sótão, em local próximo entre a cidade e a região rural. Havia um grande pátio, estábulos para animais, e em suas proximidades, diversos terrenos serviam à produção agrícola. Ficava numa região mais afastada do centro urbano da cidade, e os costumes eram típicos da vida que se leva hoje nos sítios e fazendas. Tirar leite das vacas, produzir queijo, colher legume, verdura da horta, dar comida aos animais. As cercanias comportavam um ambiente bucólico e agradável, o que nos remete a uma infância rica de oportunidades de aprendizado para aquele esperto e inteligente menino. Bom, a formação de Rivaio foi durante a sua infância em Lyon, né? Sua pequena infância, né? E em Verdun, na Suíça.
foi dividido entre essas duas áreas. Só que nas áreas campestres francesas dos séculos XVIII, XIX, exatamente como aquele viveu, as crianças brincavam de cabra cega. É um pequeno, vamos dizer assim... E essa brincadeira, eu estou só dando uma noção, uma ideia de como era a infância aonde ele morou naquela época. Nos colocar aquela época para que a gente reflita bem como surgiu e como foi crescendo, como foi se formando esse nosso querido irmão codificador, né? Então, né, na época, lá no século XVIII, XIX, as crianças brincavam de cabra cega, dando pauladas contra um alvo, ou conca, que era um pedaço de telha encurvada que se jogava contra uma trave para derrubá-la. Tinham cantigas, contos e narrativas. No meio das pessoas da roça, pastores e lavradores narravam histórias de feiticeiros, almas de outro mundo, pactos com o diabo, descomungados transformados em bichos. E essas histórias eram contadas ao anoitecer, sob a luz de lamparina, né? Porque era uma área rural e essa luz criava sombra nas paredes, assustando a meninada, né? Assustando a criançada. Então, esse é um breve relato de como era aquela época. Era um jeito fantasioso de falar da vida após a morte. Rivaio, educador, chama-se mais tarde, ele escreveu em 1834, num período anterior ao espiritismo, que era preciso forçar a criança a pensar. Pois se fixarmos sua atenção sobre aquilo que se passa à sua volta, que ela se dê conta do que vê, do que ouve, do que faz. Então, tudo para essa criança será natural e terá uma explicação que pode ser compreendida pela razão. Que ela conheça o movimento dos astros e que seu espírito penetre no espaço. Então, ela não será como um bruto, indiferente a tudo que maravilha seu olhar. Então, notamos por essa fala de Kardec, que aquilo que assustava as crianças na época da sua infância, ele entende, de acordo com os estudos que ele tem, de acordo com o que ele estudou à época dele lá em Verdun, que aquele modo não era um modo muito interessante, né? De explicar para a criança como que a criança deveria entender essa parte, né? Então, a criança tinha que trabalhar e a gente tinha que chamar a atenção à observação desses pequenos fatos que ocorrem ao nosso redor, desde criança, para a gente poder ficar ter um olhar diferente a tudo que a gente vê, né? Não ficar maravilhado, observar com atenção, né? Porque nem tudo é maravilha, né? É maravilhoso. Bom, depois de uma carreira de vitórias, porque eu não sei se eu li essa parte, mas eu acho que eu pulei, foi muito rápido. Porque é na época de Napoleão. Quando ele nasceu, Napoleão tinha 1 mês e meio que tinha posto a coroa de imperador na cabeça. E durante esses anos que Kardec que ele estava 10 anos, né? Isso. Nessa época, 10, 11 anos, Napoleão, ao invadir a Rússia, foi vencido, apesar de suas conquistas que ele tinha tido em outras guerras, né? Atacado por todos os lados, as cidades caíam uma após outra. E Paris foi tomada e Napoleão abdicou do poder. Então,
Essa época, Hippolyte Léon de Rivaio tinha 11 anos. A família de Rivaio enfrentou todo o sofrimento de uma guerra nas ruas de sua cidade. O menino Hippolyte, aos 11 anos, era tudo para tia Louise. Então, apesar de toda a tradição da sua família, né, mãe e filho tomaram a estrada para a Suíça. Na cidade de Verdun, onde o castelo de mesmo nome funcionava no Instituto de Pestalozzi. Então, ela foi para a Suíça e levou diretamente para Pestalozzi. Então, dentre os alunos, por volta de 150, metade era estrangeira. Franceses, como Rivaio, ingleses, e até alguns brasileiros e estadunidenses. Alemães, tinha muito alemão. Uma mistura de línguas e culturas. Agora, imagine uma escola dessa, né? Toda misturada de culturas e línguas diferentes. Quem tinha recursos, olha só, eu coloquei isso porque é um item muito interessante. Quem tinha recursos pagava uma pensão anual de 720 francos para cobrir alimentação, lavagem das roupas, cadernos e livros. Os pais levavam o enxoval. E essa cobrança permitia que os alunos pobres pudessem estudar de graça. Pestalozzi era realmente um professor maravilhoso, né? Pestalozzi era auxiliado em seu castelo por diversos mestres, dentre os quais muitos tinham sido seus alunos. Numa das vezes, que aconteceu até com Allan Kardec, né? Ele estudou lá e passou também a trabalhar como professor, porque era muito difícil, era uma época muito difícil também, e após guerra, né, aquelas questões todas, e de conseguir professor. Ele tinha bons professores, muitos professores bons, mas ele tinha uma certa dificuldade por causa de aquela diversidade toda de línguas, né? De alunos de diversas nacionalidades. Numa das vezes que esteve em Verdun, Julien ouviu do educador suíço que tanto ele e seus educadores sabiam muito pouco sobre a língua e a literatura francesa. A maioria de seus alunos era alemão e estava tendo dificuldade para criar uma abordagem gradual e progressiva para o ensino dessa língua. Julien lembrou-se de um jovem e excepcional professor de francês, Boniface, que, a seu convite, veio entusiasmado ao Instituto de Verdun. Foi um dos primeiros mestres e uma figura marcante para Rivaio. E por ele seria conduzido tanto na arte de escrever os livros, como também ao assumir projetos de criar obras francesas que adotassem o método de Pestalozzi nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, Bonifácio foi um professor assim, muito influente na educação de Rivaio. Além disso, ele o seguiria também na tarefa de criar na França, né, mais tarde, quando ele saiu do castelo, do instituto. Bonifácio cria escolas com a mesma visão de Pestalozzi. Ele seguiria também na tarefa de criar na França estabelecimentos de ensino onde o método ativo e a educação pela liberdade estariam presentes. Era uma educação que ele precisava ter, né? Ele precisava desse jeito especial que Pestalozzi tinha de ensinar
para que ele mais tarde fosse o nosso codificador. Quando escreveu o seu primeiro livro, em 1824, usando como exemplo Bonifácio, né, o jovem pedagogo, não tem um A aqui não, eu errei, o jovem pedagogo e escritor descrevia em sua obra a adequada postura do educador para com seus alunos, que deveria ser muito diferente da arrogância, superioridade e distância habituais dos professores das escolas tradicionais. Pois naquela época as escolas tradicionais eram católicas. E os professores que eram os padres, né? Você estudou a escola católica aqui em Petrópolis, né, Fernando? Os freios. Então, eles tinham um método muito diferente, muito autoritário. Eles castigavam, né? A época da palmatória, né? Castigavam os alunos. E lá em Verdun não tinha nada disso. O Pestalozzi trabalhava de forma totalmente diversa, né? Dos professores das escolas tradicionais, pois, aí ele diz, independentemente do método que se adote, ele nunca vai agir, ele, o professor, né, nunca vai agir com um ar pedante que afeta certos mestres, pois sua intenção é atrair a atenção dos alunos sem precisar impor o seu respeito. Sem precisar impor o seu respeito, manterá a seriedade afeita a essa profissão, sem temer uma adequada familiaridade tão agradável às crianças. Então, ele, nesse livro, né, foi em 1824, que escreveu na página 9 e 10. É um livro sobre como o professor, que ele escreveu sobre diversos assuntos, né, em diversas línguas. Essa educação que ele teve lá no Castelo de Verdun, Instituto de Verdun, de Pestalozzi, foi uma educação muito variada. Depois, quem quiser ler esse texto, eu extraí um pedacinho da Revolução, do livro Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, na parte 2, Educação e Autonomia. E tem outros, ele nos traz outras e outras coisas que a gente não encontra em outros livros, tá? Porque Paulo Henrique de Figueiredo é um pesquisador, né, de Kardec, do Espiritismo, é um pesquisador daquele dos bons. Bom, e formando-se o nosso codificador na escola de Verdun, no Instituto de Verdun, de Pestalozzi, tendo toda essa metodologia, sendo, vamos dizer assim, baseado, né? Essa base profunda, forte que lhe deu essa educação que ele teve, desenvolvendo todos os seus aspectos como mestre, como professor, como escritor, que fortaleceu, né, e, vamos dizer assim, ampliou a capacidade que Kardec já tinha, que ele demonstrava desde pequeno. Então, ao se tornar pedagogo, ao escrever livros, ele foi formando a sua parte moral, a parte de professor respeitado na sociedade, né? E essa parte toda a gente conhece, né? A gente estuda e a gente pode pesquisar em outros livros. Mas falando do Livro dos Espíritos, que é o nosso livro
básico, nosso livro de base, em que Kardec colocou, depois de toda a sua pesquisa, todo o seu estudo, nos coloca nesse capítulo 6, a lei de destruição, os flagelos destruidores, em questões que, nessa metodologia toda de observação, de cientista, de estudioso, tendo toda essa compleição, né, de homem vigoroso, de homem moralizado, de professor, e você vê que o lado pedagógico dele é um lado mais humano, e naquela época não se viu crianças, as crianças eram mini-adultos, né? Eram considerados mini-adultos. E com o jeito de Pestalozzi, o jeito que Kardec aprendeu, você vê que o lado dele de professor é um lado mais humano, um lado que ele procura incentivar o aluno e desenvolver em todas as suas capacidades, né? Então, na lei de destruição, falando sobre os flagelos destruidores, capítulo 6, nós vamos à questão 737. Com que fim fere, não? Eu acho que eu copiei alguma coisa errada. Deixa eu ver. 737. Com que fim estou chegando. Sete, 37, tá chegando aí. E olha que eu marquei, hein, gente. Estou enxergando nada. Olha lá. Com que fim Deus fere, isso está certo. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu achei que eu tivesse digitado alguma coisa errada. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, com que fim fere? É porque fere. É porque a gente só se olha do nosso ângulo, né? Se acha atingido, se acha prejudicado. Mas os flagelos destruidores são explicados ali na questão 744. Sabemos pela marca, né? Aquela hora fiquei procurando. 744. Ele pergunta-se: qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A guerra é um grande flagelo da humanidade. E os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Né? O homem faz essa pergunta, e Kardec fez essa pergunta, desculpa, gente. Kardec fez essa pergunta porque o homem se sente como se prejudicado por Deus, né?
Poxa, mas será que Deus não tinha outro meio de nos auxiliar a melhorar? Aí ele disse, pode, e os emprega todos os dias, responde os espíritos, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Então, não é Deus que nos castiga, né? Nós é que procuramos o meio de evoluir. Porque se fizesse tudo pelo correto, pela lei de Deus, a gente não precisaria de castigo, né? E Deus não precisaria de pregar esses flagelos. 738A. Mas nesses flagelos, continua Kardec, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E os espíritos nos respondem novamente. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então, enquanto a gente está vivo, está na materialidade, a gente pensa tudo referente ao corpo, tudo referente à matéria. Mas quando a gente transpõe, né, depois da morte do corpo, a gente vai ver as coisas de outra forma. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, representa um ensino que a gente recebe e nos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Então, nossa verdadeira vida não é a vida do corpo, sim a vida do espírito. Vamos voltar à questão 85. Que aqui no livro dos Espíritos diz assim: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, temos que ter a certeza, né, e está bem explicadinho aqui em várias questões, que o espírito preexiste e sobrevive a tudo. E o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Os espíritos novamente nos respondem. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação de seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. 739.
Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Respondem os espíritos. Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Pergunta Kardec. E os espíritos nos respondem. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. E na questão 741 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? E os espíritos respondem: em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Vai depender de você, né? E esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Estes mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. O próprio homem agrava o seu mal. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, olha aí, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora, assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Então, ele refere aí na questão 707, que eu não lerei hoje por causa do tempo, né? E que fica para leitura, dever de casa, né? Quem quiser, vai lá, pesquisa. E chegamos, afinal, ao texto do livro Mestre da Educação, esse nosso querido Pedro de Camargo, Flagelos da Humanidade. Dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do Fausto, das pompas, do luxo. O miserável retorna à miséria ainda que venha a possuir fortuna. Permanecerá na indigência, mesmo que lhe ofereça oportunidade de enriquecer. O doente será doente a despeito das 1001 drogas que haja ingerido. Crime pulula em torno dos cárceres. O vício esvoaça, qual enxame de moscas em volta dos dogmas. O motivo é simples.
miséria, enfermidade, crime e vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárceres e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica. E ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. E agradecemos ao nosso querido mestre Kardec, ao nosso mestre Jesus, a oportunidade de estudo, de reflexão nesse assunto tão oportunamente, né? Chegou para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para a nossa comparação com o mundo atual, pelo momento que estamos passando. Agradecemos a oportunidade ao nosso mestre Allan Kardec, essa consolação, né? Essa doutrina maravilhosa. E aos nossos amigos, queridos amigos espirituais superiores, que vieram nos chamar a atenção, fazendo com que refletimos acerca das nossas ações. Contigo agora, Rose. Nós agradecemos a nossa companheira Denise, que nos trouxe esse tema tão importante, os fatos sobre a vida de Allan Kardec, o codificador, e também esses itens do Livro dos Espíritos, que é sempre bom a gente relembrar, tem que ser o nosso livro de cabeceira a todo momento. Todos os trabalhos que fizemos, temos que voltar ao Livro dos Espíritos, porque ali está a essência da doutrina. Então, é um livro muito importante, o tema foi muito bem abordado, e a gente agradece a nossa irmã Denise pelo carinho em trazer esse estudo para nós. Então, encerrando os nossos estudos, nós vamos pedir ao nosso irmão Menezes para fazer a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, e a vocês, grandes amigos da espiritualidade, nesse momento, ficamos agradecidos por mais uma vez esse estudo tão maravilhoso que nos orienta e nos explica em todos os momentos das nossas caminhadas. E que possamos, Senhor, daqui emanar toda a energia a todos os lugares do mundo que estejam passando por esses flagelos, como diz aqui, nas orientações do Livro dos Espíritos, que o homem tem que ter o seu problema sempre levado a Deus, na humildade, na compreensão e na razão, para que possa um unir ao outro, sempre estarem prontos para ajudar o próximo, através do amor, da bondade e da esperança. Ficamos gratos, Senhor. Ficai conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejamos a todos uma boa noite. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos às 17 horas e que Deus auxilie a todos nós, né? Um beijo aí no coração, um beijo aí para o seu Valdir, Inês, Constantino. Ah, seu Valdir está aí com a gente, né, seu Valdir? Um abração aí para o senhor, tá bom? Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus.